Ok, eu não falei que era tão rápido? Pois é, rapaz, esse intervalo aí de... não tem nem como você respirar direito. Então, agora nós iremos fazer aquela revisão de 5 minutos. O que eu expliquei durante toda a aula, e vocês viram que a aula foi fantástica. Teve situações ali que eu aconselho vocês a pesquisarem mais ainda. Então vamos rever comigo, rapidinho? Pois é. O que foi visto na aula de hoje, Renascimento Cultural na Europa? A pergunta que fala, o que foi o Renascimento Cultural? Foi um movimento científico, artístico, filosófico, que aconteceu na Península Itálica. Ponto, essa é a resposta. Bom, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela vai ser marcada por inúmeras mudanças na Europa. Isso, o berço do Renascimento vai ser na Itália. Mudanças trouxeram novas formas de viver e também de pensar o mundo naquela época. Veja bem, aluno, que nós estamos em plena Idade Média. O homem começa a ser ousado. O homem começa a sair do casulo e começar a pensar, coisa que não era possível. Por quê, professor? Porque tinha um comando da igreja. Existia o respeito, existia o medo, principalmente. Esse homem, quando ele se desprende, começa a pensar, começa a observar e começa a ter a razão do porquê daquela transformação, resulta num amplo movimento artístico e científico, que nós vamos chamar de renascimento. É por isso que fala renascimento cultural, renascimento científico, renascimento urbano. O que renasceu foi a cultura urbana, a cultura ligada às cidades, com amplo comércio, vida intelectual e apreciação artística, como ocorria nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, na Grécia. Então eles buscam como referência essa liberdade de poder pensar, questionar. Isso dentro de um período marcado pelo controle religioso, o culto da igreja. E o auge do renascimento cultural se deu. Aí eu tenho o período 300, 400 e 500. 300, 400 e 500. E o período do auge vai ser, de fato, o 500. O renascimento em seu âmbito cultural, ele vai ocorrer em meio urbano, acompanhando aí e também o chamado renascimento comercial europeu, paralelo a essas transformações. Os artistas e pensadores renascentistas expressavam suas obras, nas suas pinturas, nos seus desenhos, a nova visão de mundo, trazido com o humanismo e a valorização da antiguidade clássica. E aí eu tenho como principal renascentista pintores o Leonardo da Vinci, Paracelso, Galileu, Nicolau Copérnico e Miguel Cerveto. Eu tenho uma discussão chamada o antropocentrismo e a ciência. Até então era teocentrismo, Deus no centro dos conhecimentos. Agora é o homem. Por quê? Porque querem saber se o homem chora. O que é o choro? O que é o sentimento? Então eu vou querer descobrir a essência da dor, da alegria. O homem então vira o centro da discussão. Nas ciências, o Renascimento foi marcado pelo desenvolvimento do espírito crítico, racionalista, através da razão, disposto a experimentar a hipótese e a examinar livremente os problemas. Então você observa, você analisa, você experimenta e você conclui com a razão. Ah, tá vendo? O uso da pesquisa e da investigação
como método de produção de conhecimento científico. Grandes avanços nas áreas de astronomia, da medicina, da matemática, da física, da química e também da biologia. Desenvolvimento de instrumento científico, principalmente na área da observação astronômica. Então, cara, observe que tudo passa a ser investigado, tudo passa a ser questionado. O homem se liberta. Por isso que se fala que a Idade Média é a Idade das Trevas. Aí, galera, começa a vir o Iluminismo. Essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o Iluminismo, a razão, o conhecimento, o despertar. Aí a igreja ela vai perdendo o poder que ela exerceu muito fortemente durante a Idade Média. Por último, a fé e a razão. As explicações religiosas sem fundamento científico. Vejam bem, as explicações religiosas sem fundamentação científica, elas foram sendo substituídas pelas explicações baseadas na ciência. Bom, trovejou. Por que está trovejando? Ah, Deus está brigando. Começou a chover. Deus está chorando. Isso vai ser substituído, gente. Não existe mais. A ciência ela dá lugar à razão. Ao invés de aceitar os fenômenos naturais, enquanto manifestações da natureza divina, os homens acreditaram que o experimento e uso de argumentos racionais pudessem revelar as engrenagens que movimentavam o mundo à sua volta. Para mim, essa aí é forte. Em vez de encontrar nas manifestações da natureza argumento para a igreja, não, agora vai ser através da experiência. Tá bom? Aluno, agora você fica com a atividade. Daqui a pouco eu volto para fazer com você a revisão. Ok. Voltamos aí. Vocês lembram quando vocês eram crianças? Lá tem 1, 2, 3 anos mais ou menos. Começava a chover. E você querendo saber uma explicação sobre a chuva. Eu, na minha época, era assim. Estava chovendo. E se questionava, por que estava chovendo? Minha mãe dizia, está chovendo porque Deus está chorando por tua malcriação. Aí eu me sentia culpado, né? Culpado por aquilo. Trovejava. Olha, Deus está brigando. Você se sentia com medo, né? Aquela coisa. Isso era as manifestações naturais que a igreja se baseava. Com base na razão, na observação, na experimentação, a ciência ela vai explicar com eficácia essas mudanças climáticas. Ou seja, a igreja ela passa a ficar no passado. Um detalhe, hein? No ano 2000, o Papa Paulo II, ele vem a público e pede perdão por ter interpretado mal o Galileu Galilei. Porque na época, o Galileu dizia o seguinte, que o centro do universo era o Sol. O Sol. E a Terra era uma estrela, né? Satélite, sei lá. Estava ali. O centro era o Sol. Para a igreja, o centro do universo era a Terra. Como é que você vai confrontar com o ensinamento da igreja? Galileu ele teve que não desmentir, mas não dizer a verdade, dizendo que seus experimentos foi uma loucura, isso tudo para não morrer. Por isso que ele vai chegar até 98 anos de idade. Ele omitiu. Ele não falou a verdade, ele omitiu a verdade. E aí depois, ano 2000, o Papa Paulo II vem e pede perdão pelo que a igreja fez com Galileu na Idade Média. Ele realmente tinha
Tem razão. E olha que a igreja possuía os seus pensadores, os seus cientistas. Tá bom? Na primeira questão diz o quê? Olha lá. Uma importante atividade intelectual desenvolvida por Galileu no século XVII foi objeto de controvérsias, sobretudo nos meios da Igreja Católica. A ideia de que o conhecimento se reduzia à constatação da existência. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Em latim, cogito ergo sum. Letra B. A análise do mundo animal como um espaço intermediário entre a física e a psicologia. C. A utilização de experimentos na investigação da verdade científica. Letra D. A ideia de que a origem do conhecimento estava na dúvida metódica. Letra E. Ao princípio de que a matéria atrai a matéria, na razão inversa de suas massas. Olha aí. Uma importante atividade intelectual desenvolvida por Galileu no século XVII foi objeto de controvérsias, sobretudo nos meios da Igreja Católica. Do que nós estamos falando? Claro, que é da letra C. A utilização de experimentos na investigação da verdade científica. É isso que o movimento do renascimento científico vem trazendo. Essa contraposição contra a igreja. A igreja, ela tinha lá os seus conhecimentos, mas fora do seu mundo científico. Já o homem da Idade Média, ele procurava fazer experimento e, através da observação, ele tirava suas conclusões, que é a razão. Agora eu entendo para que é isso. Tá vendo só? E aí ele começa, então, a escrever o passo a passo daquilo que ele observou, da conclusão daquilo que ele chegou. Hoje é assim. Para eu falar algo a respeito de qualquer coisa, eu tenho que ter embasamento. Primeiramente, eu tenho que observar, eu tenho que fazer leitura, tenho que fazer experimentos, aí eu terei a certeza daquilo que estou falando. Assim foi a ideia de Galileu. A utilização de experimentos na investigação da verdade científica. Número 2. A Revolução Científica, ocorrida na Europa moderna, entre os séculos XVI e XVII, caracterizou-se por acentuar o espírito crítico do homem através do desenvolvimento da ciência experimental. B. Reforçar as concepções antinaturalistas surgidas nos primórdios do Renascimento. Letra C. Comprovar a tese de universo geocêntrico contrária à explicação tradicional aceita pela Igreja medieval. Letra D. Negar os valores humanistas, fortalecendo assim as ideias racionalistas. E letra E. Confirmar os fundamentos lógicos e empiristas da filosofia escolásticas e sua crítica aos dogmas católicos medievais. E agora? A Revolução Científica, que ocorreu na Europa moderna, entre os séculos XVI e XVII, vai ser caracterizado por, claro, a letra A. Acentuar o espírito crítico do homem medieval através do desenvolvimento da ciência experimental. E todos eles, alunos, todos eles passaram a fazer experimento. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Kepler, Leibniz. Todos eles que viveram na Idade Medieval,
esses pensadores, esses cientistas, eles observaram, eles experimentaram e, através do experimento, criaram sua própria razão. E aí, passaram a escrever aquilo que acreditavam, claro, e isso com embasamento. O mais importante, o embasamento. Não tem como de correr. Agora, se alguém quisesse escrever diferente, que pudesse ter um outro olhar. Mas parte do princípio, a primeira coisa que tem que ser feito é observar. E depois fazer algumas comparações, algumas simulações, para chegar de fato àquilo que desejava. Número 3. Os cientistas da época do Renascimento organizavam suas pesquisas através de observações e experimentos capazes de suscitarem novas questões científicas e elaborar outras formas de conhecimento. Historicamente, essa nova atitude com relação ao mundo estabelecia um grande marco na produção do saber. Afinal, através da razão, os homens desse tempo, o quê? Afirmava o dogmatismo cristão e defendia o geocentrismo. B. Eles rompiam com o monopólio do pensamento copernicano, de Copérnico, e defendiam o heliocentrismo. Letra C. Eles comprovavam que a vida era originária dos primatas e que a fé sobrepunha a razão. Letra D. Eles conseguiram aproximar a igreja e os seus dogmas da razão. E a letra E. Eles rompiam com o monopólio de conhecimento exercido pela igreja durante toda a Idade Média. Essa está fácil, não está, aluno? A resposta correta é a letra E. Os cientistas da época do Renascimento organizavam suas pesquisas através de observações e experimentos capazes de suscitar novas questões científicas e elaborar outras formas de conhecimento. Historicamente, essa nova atitude com relação ao mundo estabelecia um grande marco na produção do saber. Afinal, através da razão, os homens desse tempo rompiam com o monopólio do conhecimento exercido pela igreja ao longo da Idade Média. Fechou? Por último, eu tenho a questão número 4, que diz o seguinte. Leonardo da Vinci é um representante do homem moderno renascentista. Foi um cientista e um artista. Sobre a arte renascentista, é correto afirmar que a utilização da técnica de aquarela na pintura foi dominante em toda a Itália e proporcionou uma melhor compreensão do mundo. 2. Foi valorizada pela burguesia, entretanto, não adquiriu prestígio social. 3. Foram experimentados novos materiais, como a tinta a óleo e a pintura sobre telas, em substituição à pintura mural, e a utilização de novas técnicas como a perspectiva. De quê? 3. Foram experimentados novos materiais, como a tinta a óleo e a pintura sobre telas, e a substituição à pintura mural, e a utilização de novas técnicas como a perspectiva. 4. Teve suas principais manifestações no norte da Itália, como Giotto de Brondone. E, letra 5, abordou temas como a dignidade, a individualidade e a racionalidade do homem. Estão corretas letra A, B, C, D ou E? Se você marcou letra D, está corretíssimo. E, infelizmente, a nossa aula acabou. Renascentismo, renascimento cultural, científico, filosófico, foi o que nós vimos na aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!